Alô, alô, boa madrugada a todos. Estamos aqui já aguardando o início aí das transmissões aí da NASA, pessoal, para o lançamento da Artemis 1. Já temos imagens ao vivo do Space Flight Now na própria plataforma e as imagens de publicidade da NASA. Estamos aqui aguardando, parece que o lançamento vai acontecer. Tivemos alguns problemas com o preenchimento, o abastecimento de hidrogênio e depois com um problema na rede que faz a interligação dos sistemas de radar no polígono de lançamento. Mas estamos aqui aguardando, parece que teremos. Estamos aqui aguardando a entrada do nosso amigo professor Oswaldo Loureda e já temos jornalista Duda Falcão, divulgador científico do Brazilian Space, que já está aqui com a gente. Vou deixar o Duda dar boa madrugada a todos, enquanto eu vou compartilhando a live nas redes sociais e pedindo que vocês que estão entrando também compartilhem. Duda, bom dia, faz as honras aí para a gente, enquanto eu vou compartilhar nas nossas redes sociais. Bom dia, Júnior, bom dia, Brasil, bom dia a todos nesta madrugada, né? De quarta-feira, dia 16 de novembro de 2022, um momento histórico, né? Estamos a poucos minutos, né, de observarmos um grande feito da humanidade, né? O retorno do homem à Lua, mesmo que não seja ainda presencial, né? Mas o primeiro passo para que a humanidade possa retornar à Lua e também o primeiro passo para que o homem possa avançar, né? Finalmente, né, dar um passo gigantesco em rumo a esta grande, né, jornada, né, que nos aguarda nessa última fronteira para a humanidade, né? Estamos aqui, né, aguardando o início, né, para que a NASA eu acho que não abriu ainda, né, faltam 2 minutos e 35 segundos, não é isso, Júnior? Isso, estamos aqui para o início aqui da contagem aqui, 10 minutinhos, mas a janela de lançamento vai abrir daqui a 21 minutos e 50 segundos. A NASA oficialmente aí entra com 10 minutos, que a gente tem os nossos built-in holds, que é aqueles momentos na contagem que se para a contagem, já está contando que tem essa parada para fazer as verificações. E aí, de qualquer maneira, a janela se abrindo agora, daqui a 21 minutos e 20 segundos nesta marca, abre a janela das 3 horas da manhã e 04 minutos, 06 e 04 UTC, conforme a programação. Então, vamos aguardar. Eu vou botar um pouquinho... Nós temos algumas entrevistas com Cat Luders, com a Kayla Barron, a astronauta. Vou deixar aqui embaixinho aqui, porque enquanto a NASA está fazendo aí a mise-en-scène dela, fazendo aí as comemorações da NASA aí, institucionais, enquanto a gente tem aqui o Space Flight Now, mostrando o foguete na plataforma e algumas imagens institucionais também. Então, vamos aí aguardando. Vou tirar até um pouquinho aqui. Aí, mostrando os Artemis Accords, os países participantes. Vou tirar um pouquinho aqui do som. Em todos os países que assinaram, né, o acordo Artemis, né, inclusive o Brasil, isso, né, que infelizmente até agora não passou a pena da caneta que foi usada no papel, né? Uhum. Mas enfim, estamos aqui nessa noite. Júnior, isso é um momento muito
muito especial para a humanidade, né? Eu acredito que nesse momento milhões de pessoas estejam acompanhando, né? Exatamente, exatamente. Nós devemos ter aqui, só no site da NASA aqui, temos aí praticamente 300 mil pessoas 300 assistindo. mil pessoas. Nos outros sites aí, 16 mil, tá tudo por aí, ó. Nos outros sites, fora os sites das agências de notícia, das televisões, etc., dos divulgadores. E Você sabe dizer, Júnior, se alguma TV brasileira está transmitindo? olha, eu acho que não, Duda. Eu acho que eles não estão nem aí, entendeu? Se bobear, eles vão amanhã, colocam até o nome da espaçonave errado, sabe? Porque não estão dando bola, não. Ó, o Entendeu? Oswaldo mandou aqui uma mensagem no chat privado. Deixa eu ver Olha aqui. aí, Júnior. Olha aí, Júnior. Deixa eu ver, peraí. Beleza. Vamos aguardar o Oswaldo aí vai falar aí para a gente. Enquanto isso, gente, peço aí que o pessoal que está acompanhando a gente, rapaziada que está acompanhando, compartilhem a live. No esquenta que eu fiz logo às 9 horas da noite, veio gente pra caramba. Tomara que o pessoal esteja aí, esteja marcado aí, colocado o despertador para despertar no celular, para vir acompanhar a gente aí nesse lançamento. Vamos ver, esperar o nosso professor Oswaldo também ver se ele entra. E foguete na plataforma. Estamos aqui. Janela de lançamento abre daqui a 17 minutos e 40 segundos. Lembrando que nós tivemos um vazamento acima do permitido na... Beleza, peraí. Beleza. O professor Oswaldo já vai entrar? Pronto, vamos dar... Bom dia, professor Oswaldo, estamos juntos aqui. Professor Oswaldo Loureda, a Crux. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, Duda. Bom dia a Bom todos dia, que estão Oswaldo. ouvindo, todos que estão acompanhando, né? Bom dia. Perfeito. Bom dia. Estamos aqui. Queria que o professor Oswaldo falasse um pouquinho aí do que ele está esperando aí para esse lançamento. Ele que é um engenheiro especializado, que é uma pessoa totalmente sabe tudo que está rolando, tudo sobre foguetes. Sempre falo para todo mundo acessar a página da Acrux e ver os trabalhos da Acrux Aerospace aqui no Brasil e conferir o trabalho aí dos cientistas nacionais. Então, professor, fala um pouquinho aí do que você está achando desse momento aí, quando nós chegamos a 16 minutos da abertura da janela de lançamento. Legal, Júnior. Eu agradeço aí o prestígio, né? As atividades aqui no Brasil. De fato, quando a gente fala sobre engenharia aeroespacial, é muito bacana, muito legal a gente ver o que as agências internacionais estão fazendo, né? A NASA, o pessoal da ESA, JAXA, etc., né? É muito empolgante, mas de fato a gente tem que privilegiar um pouco o que a gente tem tentado fazer no Brasil, né? Porque de fato os resultados que a gente alcança aqui no Brasil são é difícil a gente comparar com os resultados internacionais, mas não é por falta de capacidade inventiva, né, ou capacidade técnica. O problema é falta de investimento e falta de visão do Brasil de uma maneira geral, né, do povo, dos gestores, etc. Né? Bom, sobre essa missão em si, né, a gente tem uma expectativa muito positiva, porque é o grande foguete, né, ou melhor, é o retorno da NASA a um grande projeto espacial, né, um grande projeto de veículo. Né? O último grande veículo que a NASA desenvolveu foi o Shuttle, né?
E o programa de desenvolvimento do Shuttle, ele concluiu lá na década de 80, né? Antes tivemos aí o Saturn V. Então, a gente está vendo a NASA voltando a desenvolver um veículo de grande porte aí depois de muito tempo. Apesar de que o SLS, como a gente conhece hoje, né, ele é, na verdade, uma releitura de um outro programa que chamava Júpiter, né? Depois, isso na década de 90, né? Década de 2000, ali 90, 2000, virou o programa Constellation, que também foi abandonado, e virou o que a gente conhece hoje como SLS, né? Então, é bacana a gente rever a NASA voltando à ação e desenvolver um programa tão complexo, né? É interessante a gente notar que esses vários atrasos, esses vários atrasos, né, longos atrasos, inclusive, né, está deixando a comunidade bastante até cética, de certa forma, né? É devido também à complexidade do foguete, né, do SLS, e a gente ouve muito na área técnica, a gente ouve muito o comentário, né, maldoso até de certa forma, de que a NASA teria esquecido de como fazer foguete com hidrogênio, né? Esse é um comentário bastante recorrente, e vocês podem, de certa forma, notarem aí que uma boa parte dos atrasos ele é muito decorrente, de fato, aos sistemas criogênicos, né? As linhas de hidrogênio, etc., da CLS, que trazem aí uma complexidade muito grande. Mas a expectativa é muito positiva, né? De fato, tem muita engenharia por trás desse foguete, tem uma engenharia aí incrível. A gente tem reaproveitamento de vários sistemas, várias coisas aí são reaproveitadas do Shuttle, né? Do STS, no caso. Então, eu acredito que a gente vai ter um voo muito bonito aí. Exatamente. Fala, Duda, o que você... Não, essa realmente é um momento maravilhoso, é um momento muito aguardado, né, por todos, né? Gente, é o retorno é o primeiro passo, né, para o retorno do homem à Lua, né? Eu era um garotinho sentado no colo de meu pai, aos 7 anos de idade, assistindo o lançamento, me lembro como se fosse hoje, né? Fico até emocionado, né, porque me traz a lembrança de meu pai, meu querido pai, mas eu estou aqui realmente muito emocionado com esse momento, extraordinário, né, o que a NASA é capaz de fazer, né, diariamente, né, você abre os sites da vida, né, e só vê notícias uma atrás da outra, a NASA fazendo isso, a NASA fazendo aquilo, né, e agora, né, estamos prestes de ter a humanidade de volta à Lua, né, nesse lançamento espetacular desse foguete. Estamos aqui na torcida. O Rui, viu, Júnior? Ele disse que pode entrar sim. Ah, beleza. Tá? Já vamos botar o Rui aqui também. Pronto. Olha ele aí. Cadê o... Salve, pessoal. Isso. Olha ele aí. Agora Boa tá noite, completo. Júnior, Duda, meu parceiro, grande amigo Oswaldo Loreda. Nessa madrugada histórica aqui, né? Momento fantástico. É isso que eu estava dizendo, Rui, né? Lembrando com muita saudade de meu pai, desse momento de lá atrás, em 1969, né? Quando o Apollo 11 foi lançado, né?
e agora estamos vivendo esse mesmo momento, né, esse grande momento de retorno à Lua. Como é que você vê isso, Rui? Duda, você teve essa experiência, né, de ser um pouco mais velho do que eu, né? E você teve essa oportunidade de ter acompanhado aquele momento histórico lá, né? Eu nasci em 72 e os programas aí Apollo se encerraram logo em seguida, acho que foi 74, né, talvez, 72 para 74, os últimos momentos aí dos últimos voos. E eu não tive essa oportunidade, mas, assim, eu me lembro muito bem na minha infância ali, né, quando eu comecei a compreender as coisas, né, ter mais noção das coisas, ali os 7, 8 anos, eu me lembro de acompanhar e ver algumas coisas de matérias na televisão e notícias assim que eram divulgadas, mas assim eu não vivenciei essa experiência. Você é um privilegiado, Duda, de ter acompanhado aquele primeiro momento e de estar aqui acompanhando esse segundo momento de retorno à Lua. Eu tô aqui muito ansioso, eu não estou conseguindo dormir, né? Do mesmo jeito que a gente está fazendo. Não, eu não consegui dormir. Eu estou aqui acompanhando. Eu comecei acompanhando aqui o countdown da NASA, né, no site oficial da NASA. Fiquei esperando o horário aqui. Eu não tinha colocado meu nome, né, para o Júnior aí para participar efetivamente, porque tem alguns compromissos aí profissionais que vão me tomar hoje o dia, mas eu não consegui dormir. Então, eu estou aqui muito ansioso, uma expectativa grande para ver esse lançamento. A gente tentou fazer, né? Contamos com a participação do Júnior, do Oswaldo e também do Dr. Valdemar, que não pôde também estar aqui hoje. Nós tentamos fazer aquela live, né, do lançamento, né? E teve o cancelamento. Depois teve uma outra oportunidade, também teve o cancelamento. E hoje a gente espera que todos os problemas tenham sido resolvidos aí e que a gente tenha o lançamento hoje. E eu não consegui dormir. Eu falei com vocês, eu tenho um compromisso profissional amanhã, não tenho que dormir, vou ter reuniões amanhã de trabalho, quer dizer, hoje, né, já, né, de trabalho e tal, mas não consigo dormir. Aí eu vim para aqui, fiquei na frente da televisão, minha esposa está no quarto aqui, dormindo, e eu vim aqui para a sala para não incomodá-la, para poder ficar acompanhando. Aí eu disse, vou falar com o pessoal aí que eu vou acompanhar também aqui com vocês e ter esse prazer de acompanhar esse momento em tão boa companhia, né? Do Júnior, no canal do Homem do Espaço, aqui com o Duda, meu parceiro Brasilian Space, e com o Oswaldo Loreda, que é essa grande figura, esse grande nome da atividade espacial aqui no Brasil, né? Então, é um momento único, um prazer enorme estar aqui com vocês. E com os espectadores, né, os apoiadores do Homem do Espaço também, que estão chegando aí, acompanhando aqui também a transmissão. Show de bola. Deixa eu passar aqui para o pessoal, gente, alguma coisa em termos de número, tá, gente? A gente tem a janela de lançamento oficial abrindo daqui a 6 minutos e 30 segundos nesta marca, tá? Temos uma janela com 2 horas. Possivelmente teremos algum atraso devido aos problemas que foram registrados nas últimas horas, tá? Mas, pelo que parece, das atualizações que eu tô aqui observando, parece que a contagem continua e que, efetivamente, teremos aí o lançamento. O foguete lançador é o SLS número de série número 1, tá? Ele tem um peso de decolagem de aproximadamente 2.603 toneladas, carregado com o hidrogênio, carregado com oxigênio, que alimenta os 2 estágios centrais, o core stage, o estágio de núcleo, e o estágio ICPS, que é o estágio para fazer a injeção translunar, Translunar Injection, TLI, tá? E os 2 boosters, os 2 foguetes auxiliares, que a gente está vendo aqui, a baia de motores do estágio central, a parte aqui onde fica o grupo motor do foguete, do estágio central, os 4 motores RS-25, e os 2, a parte de baixo das saias dos 2 boosters.
ele descarregado, sem os fluidos, gases comprimidos e etc., e o propelente, ele pesa 1.588 toneladas, carregado, repito, 2.603 toneladas. É capaz, essa versão, de colocar mais de 95 mil quilos em órbita baixa e enviar uma espaçonave para injeção translunar em torno de 30 mil quilos. É um foguete de 98 metros e 26 centímetros de comprimento, 8 metros e 41 aqui no corpo do charuto principal do estágio central, e se a gente contar as calhas, que são os dutos que a gente vê descendo pelo corpo do foguete, ele tem 8 metros e 48, mais ou menos. O ferramental usado para construir o estágio central praticamente o mesmo dos Space Shuttle, como o professor Oswaldo falou, e o ferramental e a maquinaria usada para construir o estágio, essa parte branca que está aqui, que é o ICPS, é o mesmo do estágio do Delta, o foguete Delta 4. Ele tem o estágio criogênico, que é aproveitado para esse desenho. E aqui a gente vê meio caminho do estágio central, vou voltar aqui, meio caminho do estágio central, o topo o cone de nariz frustrum dos boosters, a seção de controle eletrônica, aviônicos de cada booster. A partir daqui, os segmentos que são utilizados para formar o booster, segmentos de aço, para formar aqui o corpo de cada um dos foguetes auxiliares, o L e o R, o left e o right, são os dois boosters, o estágio central, com seus dutos de alimentação, que vão lá para a baia de motores, e aqui para cima está escondido a seção de cabeça do foguete, o estágio superior, e a seção de cabeça com a nave espacial, a carenagem de proteção, a coifa, e a torre de escape. Vamos voltar aqui para o live, e mais uma imagem bonita aí, da seção de cabeça do foguete, a seção de transição aqui que junta com o cilindro da torre de escape, e os dutos que fazem a alimentação. Aqui a gente está vendo mais perto da carenagem, aqui está escondida a cápsula, o módulo da tripulação, e a gente vê os dutos de ar-condicionado. Aqui para baixo são os dutos que vão alimentar o estágio ICPS. E a gente vê aqui, interessante, gente, a logo da NASA, a almôndega, e da ESA, porque o módulo de serviço dessa nave, a gente sabe que é feito na Europa. É o Bremen, até recebeu o nome de Bremen. É o módulo de serviço europeu, o nome dado em homenagem à cidade onde está a principal fábrica desse módulo de serviço. Então, a nave é digamos assim, metade americana e metade ao módulo de serviço europeu da Agência Espacial Europeia. Então, gente, olha aí, vamos ver aqui, já estamos aí umas perguntinhas do YouTube aí para Kyla Byron, que é a astronauta que voltou recentemente da Estação Espacial, e aqui a nossa Spaceflight Now com imagens ao vivo. E aí, pessoal? Então, aí, os números são impressionantes, né? Com certeza, com certeza. O Oswaldo poderia falar um pouco sobre a Orion, né? Sobre o que está a bordo da Orion, né? E também falar um pouco sobre o que vai ocorrer após a missão Artemis 1. A Orion em si, ela é uma espaçonave que ela está sendo desenvolvida há muito tempo já, décadas aí de desenvolvimento. E, de fato, tiveram vários desafios aí no desenvolvimento dessa cápsula em si, né? É interessante a gente colocar que são dois programas completamente separados, né? Apesar de que o veículo lançador ele é desenvolvido visando essa cápsula tripulada em si, de uma série de outras cargas úteis, né?
É importante a gente deixar bem claro que são programas e desafios mais específicos, né? Agora, o veículo em si, né, o SLS em si, que é mais, assim, eu sou mais pesquisador, eu sou pesquisador da área de foguetes em si. Tá? Cápsulas tripuladas a gente não trabalha. Eu posso descrever todo o sistema propulsivo da cápsula, mas a parte de sistemas tripulados, cápsulas em si, a gente não entra muito. Mas, professor, fala um pouquinho então, do foguete também, que você... sim, claro. As coisas interessantes aí para o pessoal. A gente acompanhando aqui o Twitter da NASA, especificamente, a gente vê que a gente já tem o veículo carregado, né? Ele já está 100% carregado. Os dois estágios, né? O ICPS e o Core, ambos estão carregados aí com oxigênio líquido e hidrogênio. Estamos aí, o pessoal está testando o FTS agora. Né? O FTS é basicamente o sistema de terminação de voo, que é um item ali absolutamente essencial quando você vai lançar um foguete, principalmente em países do Ocidente, né? Isso é uma prática mais ocidental mesmo, o uso de sistemas de terminação de voo. Só para ilustrar, pessoal, o sistema de terminação de voo, ele é basicamente um sistema que é composto de um transmissor de alta confiabilidade, de alta potência no solo, né, um sistema com antena direcional, e lá no foguete vai um rádiozinho, um receptor, no caso, tanto é que o pessoal chama de FTR, né, de Flight Termination Receiver, né, basicamente um receptor, e esse receptor ele é conectado a toda uma linha com várias redundâncias, vários sistemas, né, e você tem ali conexões que levam até cargas ocas, normalmente cargas ocas, né, que são explosivos, que são presos na lateral do foguete, nas laterais, né, em vários trechos ali dentro da calha, normalmente. E no caso de uma falha, ou no caso do foguete perder o direcionamento, né, um sinal é mandado pelo range officer, né, o safety range officer, ele envia um comando através desse sistema de solo, dessa unidade de telecomando em solo, e o receptor recebe um sinal, ele decodifica esse sinal é criptografado, né, até pela criticidade do sistema, e aí ele detona uma cadeia de explosivos ao longo do veículo, fazendo com que o veículo seja dilacerado em voo numa sequência específica que vai permitir que o veículo caia sem causar tanto dano ao solo, né? Então o pessoal está testando esse sistema agora, o FTS, já está carregado. A gente tem algumas particularidades interessantes aqui desse veículo, do SLS especificamente, que é o fato de a NASA ter usado aí uma estratégia super conservadora. É até interessante, né? Porque a gente viu a gente viu vários atrasos, vimos, né, vários atrasos, vários problemas, mas a estratégia de desenvolvimento do SLS é uma estratégia muito conservadora. Então, a gente pode olhar os boosters laterais dele, né? Esses boosters laterais, eles são altamente, eles são derivados do Solid Rocket Boosters, né, os SRBs, que eram utilizados no Shuttle, no programa Shuttle, desenvolvidos aí pela antiga Thiokol, que hoje foi comprada, né, virou Orbital, depois foi comprada pela Northrop Grumman, né? Então, são motores que, na época do Shuttle, eram 4 blocos de propelente. Não sei se o Júnior, de repente, tem algum infográfico, alguma coisa sobre isso aí, mas é sempre interessante mostrar, né? Eram boosters do Shuttle, né? Eram boosters que utilizavam 4 segmentos, essencialmente,
né, o envelope motor seccionado em 4 peças, 4 componentes principais, com 4 blocos diferentes de propelente sólido, tá? Isso facilita muito a fabricação e o transporte. Você transportar um motor sólido é uma tarefa, assim, é absurdamente complexo e crítico você transportar o motor sólido carregado, né? Tem uma série de particularidades. Então, ele é feito seccionado, né? Para esse foguete, por SLS, a NASA encomendou para a antiga Thiokol, que virou ATK, que depois virou Orbital, virou Northrop. Isso aí, ó. Vocês podem notar que ele tem um segmento central, aí depois ele tem um segmento central dianteiro, um segmento central traseiro, e um segmento dianteiro e um outro segmento traseiro no total, né? Ou seja, são 5 segmentos principais. O traseiro, ele está preso ali diretamente à tubeira, uma tubeira móvel, né? E o segmento dianteiro, ele vai preso ali ao sistema, basicamente uma coifa, né? Onde você tem os sistemas de recuperação, tem uma série de sistemas de tracking, telemetria, contadores, etc. Você tem receptores e outras coisas. E você tem normalmente em cima, né? Próximo do cone, próximo da coifa, desculpa, e próximo da saia traseira, você tem motores de afastamento, que são motores sólidos, que são acionados mesmo para você fazer um movimento ali delicado para que esse envelope vazio se afaste sem que haja uma interação entre o envelope vazio e, no caso, o estágio central, aí, o core, assim como o external tank, quando era utilizado para o shuttle. Então, esse motor, ele é herança do programa Shuttle. Aproveitando que o Júnior está na parte de baixo aí do veículo, na baia de propulsão, ou a baia de motores, né? A gente tem aí 4 RS-25, né? Esse motor, ele tem 2 desenvolvimentos diferentes, né? O RS-25, ele é um motor... se vocês quiserem interromper, pessoal, fiquem à vontade, tá? Porque se deixar, eu vou falar aqui amanhã. Não, pode ir. Tá? Pode falar. Opa, ainda está em hold, né? Então... De vez em quando eu coloco aqui só para a gente dar uma olhada. Sim, não, é importante. Com Fica certeza. Conversando aqui e perde o lançamento. Mas está demorando esse hold, né? Era para ser mais rápido, eu imaginava. Bom, aí assim, essa parte de baixo da baia, ela é uma estrutura, é uma coifa, uma carenagem, né? É uma carenagem gigantesca, né? Tem 8 metros e acho que 8,6, se eu não me engano, 8,5 metros. É uma estrutura que ela tem que ser necessariamente muito, muito leve e, ao mesmo tempo, essa estrutura abriga toda a parte de linhas, né? Linhas, válvulas, sistemas, conexões, etc., que vão alimentar os RS-25. Esses motores são 4 RS-25, né? Esses motores eles foram desenvolvidos especificamente para o Shuttle também, ou seja, também é uma herança do Shuttle. A diferença é que você tinha uma versão do RS-25, que eles chamavam de SSME, Space Shuttle Main Engine, que é basicamente uma versão de mais alta confiabilidade. Então, ela tinha uma série de detalhes na sua configuração que o tornavam mais confiáveis, né? Então, tinha algumas válvulas especiais, ele tinha algumas configurações de pressão, algumas configurações de start das turbobombas, as booster pumps, e tinha algumas configurações que eram ligeiramente diferentes, voltadas para de fato, uma aplicação em um veículo tripulado, um veículo reutilizável, né? Ao mesmo tempo, a empresa que desenvolveu esses motores, né, ela também desenvolveu uma versão que seria expendable, uma versão descartável desse motor, que é a que está aí. Apesar de que
os motores que estão sendo utilizados aqui são motores que foram utilizados no Shuttle, são SSMEs, só que eles foram reconfigurados, né? Hoje eles são uma mistura entre o que seria um RS-25 expendable de prateleira, com vários sistemas que foram até já utilizados em voo, né? De um SSME. Então tá uma mistureba isso aqui, porque é o primeiro voo do SLS. Acredita-se que se a NASA for fazer um terceiro, quarto, quinto voo do SLS, muita gente questiona se vai haver, de fato, vários outros voos do SLS. Isso eu estou dizendo no cenário americano, né? Tem muita gente defendendo o encerramento do programa, né? E isso depende muito desse lançamento, inclusive, né? Se esse lançamento for bem sucedido, certamente vai dar um ânimo, vai dar um impulso maior aí à NASA, né? E naturalmente a gente sabe que se esse primeiro lançamento ele falhar, né? Se esse foguete falhar, pode haver aí toda uma reestruturação, pode haver até talvez até uma como é que eu posso dizer, talvez eles até repensem o programa, né? O que é um erro, porque foguete, cara, você tem que fazer pelo menos uns 3, 4 lançamentos para você ter alguma estatística mínima de foguete, né? É muito comum o primeiro foguete falhar. O primeiro veículo falhar no primeiro voo é bastante comum na história, né? Ultimamente tem diminuído um pouco essas falhas no primeiro lançamento, mas a gente sabe que historicamente é bem comum ter falha no primeiro e segundo lançamentos. Bom, então a ideia é que no futuro, nos próximos lançamentos, a NASA passe a utilizar o RS-25 de prateleira, ou seja, o motor de fato fabricado, construído e já concebido como um motor expendable, um motor descartável, coisa que não é o caso desses RS-25 que estão embarcados hoje aí no SLS, modelo V01 aí, digamos. O core central também, que nem o Júnior comentou, né? Toda essa parte estrutural do foguete, dos tanques, né? Do core central, eles são derivados do Shuttle também. É interessante a gente notar que eles voltaram atrás, até eles estão com um tanque. O core ele usa até uma tecnologia mais tradicional do que o Shuttle já estava utilizando. O Shuttle, até 10 anos antes da aposentadoria, né, no começo dos anos 2000, a NASA tinha feito uma terceira revisão desse tanque externo, desse ET, né? E eles tinham passado a utilizar uma liga super especial, uma liga de alumínio, era 2195, se eu não me engano, que era um alumínio lítio, ou seja, era um alumínio que tinha uma resistência um pouquinho mais alta do que a tradicional, mas principalmente era um alumínio que tinha uma densidade aí de alguns décimos de gramas por centímetro cúbico, um pouco menores do que o alumínio da série 2000, que era utilizado até então, né? Até 10, 15 anos antes da aposentadoria do Shuttle, eles usavam uma liga mais comum, que era a 2219, se eu não me engano, 2219, eu acho que é essa, que é uma liga de cobre, alumínio, cobre, e uma série de outras coisas, claro. Normalmente as ligas de alumínio tem pelo menos aí 6, 7 elementos principais, no mínimo, mas essencialmente a gente fala liga 2000, né, que é o alumínio com alguma coisa em torno de 5, 6, 7% de cobre e algumas outras ligas, alguns outros elementos ali menores, né. E esse alumínio é um alumínio mais comum. As ligas 2000, 2200, 2024, por exemplo, 2219, são ligas usadas há muitas décadas na aviação. São ligas usadas muito em fuselagem de aeronaves, estruturas de aeronaves. Então, era uma liga comum de comprar, comum de soldar, boa de soldar, muito boa de soldar, boa de processar, boa de conformar. E o pessoal usava para fazer os externotanques aí até 10, 15 anos antes da aposentadoria, né? E aí, 10, 15 anos antes, eles mudaram para essa liga de alumínio lítio,
aumentaram a eficiência do sternum tank, ele ficou bem mais leve, acho que deve ter ficado alguma coisa em torno de 1 tonelada mais leve, provavelmente 1 ou 2 toneladas mais leve. E eles passaram a chamar, e aí, professor, eles passaram a chamar de Super Lightweight Tank. Isso, exatamente. Antes, porque foram 3 grandes versões do ET, né? Teve a versão básica lá atrás, que era bem mais robusta, com menos eficiência estrutural, mais superdimensionada, mais segurança, etc. E aí, conforme você vai tendo histórico de voo, você consegue colocar pela fuselagem um monte de string gauge e sensores, né? Então, você consegue, de fato, descobrir onde é que tem estresse, onde mais tem estresse na fuselagem, você consegue reduzir, né? Eles fizeram um segundo esforço de redução, ainda com 2219, e depois eles fizeram um terceiro esforço de redução, colocando uma liga mais sofisticada, à base de alumínio lítio, né? Só que, por algum motivo, para o SLS, o pessoal da NASA desistiu de utilizar essa terceira versão de ET e voltaram ao mais tradicional 2219, né? Isso. Então, mas de fato, foi mais uma abordagem tradicional, né? Mais uma abordagem bem segura, digamos assim, bem de baixo risco que a NASA tomou para fazer o core stage do SLS. Aí a gente tem ali um cone de acoplamento, aí uma seção de acoplamento bem considerável e vai ser muito pouco utilizada, porque o ICPS, teoricamente, ele vai ser só usado nesse voo. Eu acho que não tem previsões de outros voos do ICPS, talvez mais um, não tenho certeza, vai ser 1 ou 2 no máximo. E a diferença de diâmetro é muito gritante para esse veículo, né? O próximo estágio, que seria o Exploration Upper Stage, né? O USE, uma coisa, né? O ES, se eu não me engano, já é um estágio bem maior, já é um upper stage bem maior, tem um diâmetro maior, tem uma massa muito maior, e eles preveem aí a utilização de até 4 motores, né? Ou seja, você pode configurar o upper stage, o próximo upper stage, né? Você vai poder configurar desde 1, 2 ou 4 motores, né? Então, mas, falando desse especificamente, né? O ICPS que está aí, ele é, de fato, acho que você comentou, né, Júnior? Ele é derivado do Delta. Isso. Ou seja, ele já é um estágio que é bastante consagrado na história da fogueteria americana, assim como o Centauro também, que é um outro upper stage que utiliza os mesmos princípios, né, de tanque tipo balão, né? Tanque tipo balão. Então, e os motores RL-10? Isso, a RL-10 é um vovô, um bisavô praticamente do programa espacial americano. É um motor bastante antigo, acho que esse motor tem mais de 50 anos, com certeza. Tem. Isso aí é década de 50, década de 60, 70, por aí. 60. E foi estreado no Atlas Centauro das sondas. É verdade. Ele voou até no Saturno 1, inclusive, né? Isso, tinha do Saturno 1, tinham 6, que é no S4, o segundo estágio do Saturno 1, e aí colocaram no Centauro, que lançou, por exemplo, Surveyor, aquela sonda, conhecido por ser o estágio restartável, né? Ele viaja em órbita. Um dos primeiros, né? Isso. Usando aí hidrogênio. Foi um dos primeiros motores americanos, se não foi o primeiro a queimar hidrogênio também. Foi. Que é um grande marco quando você fala de fogueteria, né? O domínio do hidrogênio é um marco importante, é algo necessário quando você está querendo botar alguma coisa maior do que algumas toneladas em órbita, né? Um upper stage a hidrogênio ele se torna quase mandatório a partir de uma certa quantidade, uma certa massa aí. Pelo menos a gente tinha isso como verdade absoluta até pouco tempo atrás. Mas a gente está vivendo um momento de reconstrução do que é uma verdade absoluta na área espacial. Né? Isso aí a gente deve um pouco aí ao amigo do Duda, aí, o Elon Musk, que é um cara que vem
de certa forma, ele tem quebrado muitos paradigmas da área espacial, né? O próprio Falcon 9, com a configuração que foi feita, né? Eu lembro de ter discutido com muita gente tradicional da área, né? Que quando lançaram a configuração do Falcon 9, muita gente criticou, né? Falou, pô, motor com 9, foguete com 9 motores no primeiro estágio, isso aí não dá certo. A gente tem lá a experiência do N1, que tinha lá 30 motores na base, depois 36, etc. E se provou que essa ideia de ter mais do que 5 motores no primeiro estágio é um grande erro, problemático, etc. No final das contas, a SpaceX mostrou que esse caminho era um caminho extremamente racional e criou o foguete mais confiável da história até o momento, né? O Falcon 9 é hoje o foguete mais confiável da história. Em termos de lançamentos totais, ainda não consegue superar, de fato, ainda não consegue superar a Soyuz, né? A Soyuz, ela ainda é, de fato, o foguete com maior estatística de voo até o momento, vai continuar ainda por alguns anos, né? Mas, em termos de... Você deve saber de cabeça, né, Júnior? Já bateu mais do que 1.000 voos a Soyuz, não bateu? Soyuz já varou já 1.000 há muito tempo. Desde 1966, quando foi inaugurado o Soyuz mesmo, com o bloco I com motor RD 0110, já põe aí para mais de 1.000, quase 1.700 lançamentos. Bom. Então, assim, vai demorar alguns anos ainda para a gente bater esse número de lançamentos aí com o Falcon, mas é muito provável que vá bater logo, poucos anos aí. Então, hoje, a Soyuz, eu acho que, em termos de estatística total de lançamentos, é o veículo com maior confiabilidade, né, em termos de número total de lançamentos, mas a taxa de lançamento que a SpaceX está conseguindo hoje, né, a taxa de voos por mês, por ano, né, ela, de fato, é um número nunca antes visto na história, né? Graças, de fato, à reusabilidade, né? A reusabilidade na prática acontecendo, né? Então, a gente vê algumas coisas muito interessantes, né? A gente estava falando do RL10, né? Que é o motor do ICPS. Eu estava falando que motores a hidrogênio, eles são essenciais. Na verdade, sistemas propulsivos a hidrogênio, eles são essenciais para veículos de grande porte, né? E, de fato, a SpaceX mostrou até que, de fato, isso não é necessariamente obrigatório, né? A gente nota um esforço enorme por parte dos japoneses em criar motores a hidrogênio, isso a partir de um certo ponto de maturidade do programa espacial desses países, né? A gente nota um esforço muito grande pela JAXA, a gente nota um esforço muito grande pelos europeus, né, pela Arianespace, CNES e ESA, de maneira geral, para desenvolver motor a hidrogênio para o Ariane. A gente viu isso nos Estados Unidos, a gente viu isso na Rússia também. Na Índia também houve um esforço muito, muito intenso para se desenvolver um motor que chamam de full criogênico, né? Motor criogênico completo, o Deep Cryogenic, depende Mas há um esforço muito grande por esses países, né? Houve, né? Um esforço muito grande. Fazer até um pouco de propaganda aqui, pessoal, tem um filme que foi lançado, acho que ano passado, ano retrasado, na Índia, chamado Rocketeer, que conta a história de um cientista indiano. É muito bonito esse filme, quer dizer, é muito emocionante, eu diria, esse filme. Triste pra caramba pra gente que é da área, que de fato tem uma história muito, muito dramática ali em torno da vida do cientista de foguete. Mas é um filme interessante, vale a pena procurarem aí, pessoal. Acho que está na Amazon Prime, se eu não me engano. Então, a SpaceX, de certa forma, acabou mostrando que
E você não necessariamente precisa ter o domínio sobre o motor a hidrogênio para fazer um lançador pesado, né? A gente vê aí, por meio do Falcon 9 e principalmente o Falcon Heavy, né? Ele utiliza aí uma aproximação aí extremamente tradicional, né? Ou seja, querosene mesmo, RP1 ali na veia e oxigênio líquido e fazem um foguete maior, mais pesado um pouco e passam por cima do hidrogênio, de certa forma. Isso. E detalhe, professor, é que desde o início o Elon Musk ele queria que o Falcon ele fosse desenhado para ser barato, para ser o mais fácil possível de produzir, o mais barato possível de vender, e que ele fosse caminhando para ser man-rated, certificado para o homem, né? Então, desde o início, ele já forçou a equipe a atingir a reutilização, preço, né? O turnaround, né? Você ciclar o foguete, recuperar ele, colocar ele em atividade de novo, e ele ser seguro para o homem, porque ele já estava visando o contrato com a NASA, né? Do transporte de carga e de pessoas, né? Tem gente que vai mais além em relação a isso. Tem gente que diz que o Elon Musk, quando ele fundou a SpaceX, ele já estava de olho na Starlink, na verdade. Não sei se o cara era tão visionário a esse ponto, mas assim faz muito sentido, assim, sabe? Porque na verdade o maior cliente dele é ele mesmo, né? Vai ser, né? Vai ser. Hoje, de fato, a Starlink é o principal cliente da SpaceX, mas o business de você colocar uma constelação de 30 mil, 40 mil satélites de internet em torno do globo é incomparavelmente maior, dezenas, centenas de vezes maiores do que o negócio que ele tem hoje de lançamento em si, né? Então, não sei se ele era tão visionário assim. Em 2002 ele já enxergava que precisava fazer uma empresa de foguete para botar primeiro astronauta em órbita, para depois botar satélite de internet. Eu não sei se ele já visualizava isso. Eu acredito que sim, porque o Elon Musk ele tem uma visão comercial muito aguçada. Essa é a diferença que, assim, eu acho que é uma das principais diferenças quando a gente pega um gestor, um estrategista, né, um stakeholder da NASA ou de uma ESA, por exemplo, e você coloca ao lado de um cara que está bolando a estratégia, bolando as direções dentro de uma empresa privada, né? A visão de business, a visão de sustentabilidade, a visão de baixo custo, performance, etc., é muito diferente. Oswaldo, me permita fazer uma observação. A tolerância, eu acho, ao risco, né? O Elon Musk se coloca, eu acho que as agências tradicionais espaciais, elas têm essa questão de ter uma questão política envolvida ali, de serem sustentadas pelo governo. Eu acho que elas são menos tolerantes ao risco, né, do que uma empresa como a SpaceX, né? Eu acho que isso faz também um pouco a diferença. Então, eu acho que até esse modelo do SLS, o SLS, como você falou, assim, você, lógico, foi mais delicado, eu sou mais enfático. O SLS, ele não deixa de ser um dinossauro revivido geneticamente como se fosse o Jurassic Park, né? Porque você pegou ali, né? Ele é um Indominus Rex, né? Você pegou ali componentes de diversos outros plenamente confiáveis, né? Mas num modelo totalmente diferente do que você tem hoje. Então, você vê os motores dos RS-25, você está falando aí, eles foram feitos para uma espaçonave, o orbitador, né, o shuttle, e seria recuperado. Agora eles estão usando esse mesmo motor pela confiabilidade, é lógico, mas uma versão deles aí descartável, né? Você não recupera esse motor. Então, assim, hoje do SLS, você recupera os boosters, né? E consegue recondicioná-los, e você recupera
a cápsula. Todos os outros componentes você descarta no lançamento, né? Então, eu acho que é um pouco anacrônico o processo, apesar de ser mais confiável, porque, como você falou, é uma trilha de desenvolvimento histórico, então todos os motores RS-25, RD-10, etc., eles têm uma confiabilidade que já se provou no tempo, mas é um caminho, teoricamente, mais seguro, mas é um caminho que eu acho que ficou muito mais caro de desenvolver. Então, se comparar o custo de um SLS, né, o lançamento puro, sem nem contar o custo de desenvolvimento, é um absurdo, né, comparado com outros projetos aí, outros lançadores de mercado, né, considerando que nenhum outro lançador de mercado tem a capacidade de lançar uma tripulação, né, uma espaçonave tripulada para a Lua, certo? Mas guardadas as proporções, tem essa diferença de custo de operação. Então, eu acho que, como você colocou ali, eu acho que assim, o SLS ele é necessário nesse momento, porque nesse momento você não tem nenhum... O veículo que, por exemplo, poderia substituir isso, ele aí seria o quê? Seria a própria Starship Super Heavy. Não está pronto, lógico, ninguém vai botar uma tripulação, não está pronto e não deve estar pronto aqui em 2 anos, 3 anos, talvez 5 anos, não esteja em operação aí realmente full. Você tem o outro, talvez nunca, né? Você tem o outro aí que seria o da Blue Origin, né? Que seria o New Glenn, certo? Que também é um projeto com porte equivalente ao SLS, mas também que está muito mais atrasado até do que o Super Heavy, o Starship Super Heavy. Então, assim, realmente é um caminho para você não ficar na dependência desses outros desenvolvimentos. Mas eu não acredito, né, salvo outras situações aí, que, por exemplo, talvez para a exploração de Marte, talvez a gente não veja mais o SLS, porque ele foi feito para a Lua, mas ele também teria condições de, sei lá, mandar uma missão para Marte, alguma coisa assim, certo? Pelo porte que ele tem. Então, eu vejo dessa maneira. Eu acho que vai depender muito da SpaceX, cara, porque o New Glenn, cara, a capacidade dele é menor. Na verdade, acho que é 40 toneladas, mais ou menos, 40, 50 toneladas. Então, ele não teria... Ele é menos capaz do que o Heavy, do que o Falcon Heavy. O Falcon Heavy acho que tem 60 toneladas de capacidade, alguma coisa assim. SLS é perto de 100. Quando a gente fala aí de Starship, a gente está falando de... Putz, eu não lembro quanto que dá, mas deve dar em torno de uns 150 toneladas, se eu não me engano. É um veículo bem maior, né? A questão é que o Elon Musk, falando um pouco de política agora, né? Você estava falando da questão da SLS, Rui. Tem um apelido que o pessoal comenta bastante nas redes que chamam de Senate Launch System, né? Porque o foguete, esse SLS em si, ele é um foguete foi muito politizado, né? Então, assim, tem uma força política, um interesse político muito grande por trás dele, isso é fato, mesmo porque quem são os maiores, quem mais está recebendo dinheiro disso aí é a Lockheed e a Boeing, e a Northrop Grumman, né, que são, acho que as 3 principais old spaces americanas, né, bem lobistas, assim, que tem práticas de lobby extremamente fortes e a gente sabe que são um lobby assim extremamente malicioso, né? Foi descoberto e-mails de gente da Boeing tentando influenciar o presidente do sindicato de trabalhadores do Texas para forçar os caras a convencer os funcionários da SpaceX lá em Boca Chica a entrar em greve. Pra vocês terem noção o nível de lobby, né? Isso é terrível, né? Bom, mas assim, então tem muita força para fazer esse foguete, por causa da questão dos lobistas.
Mas tem muita questão do brio americano também envolvido, né? Porque é desconfortável. Eu me coloco um pouco no lugar do pessoal da NASA, né? Pô, é desconfortável você colocar uma coisa tão estratégica para a nação como fazer um foguete com capacidade de lunar, capacidade de chegar a Marte, deixar 100% na mão de empresa privada, cara. Assim, de uma empresa privada, e pior, de uma empresa privada de um maluco, de um cara que é louco, um cara que não é normal, né? O Elon Musk é um gênio. Assim, não criticando o cara, mas assim, ele em termos de... Ele é um cara muito inteligente, um cara genial na área de business, na área de tecnologia, com certeza. Só que o Elon Musk, ele se coloca de uma forma tão controversa, ele se coloca como uma figura tão controversa, exótica, né? Que ele coloca o próprio negócio dele em risco. Por exemplo, a compra dele, ele ter comprado o Twitter, cara, não tinha a menor necessidade dele fazer isso. E ele comprometeu ali 46 bilhões de dólares para fazer essa manobra. E ele está fazendo uma manobra que ele não precisava fazer. Isso, inclusive, é uma das coisas que pode ameaçar o futuro da SpaceX. Ele imobilizar tanto capital em um negócio que não tem absolutamente nada a ver com a SpaceX ou com a Tesla, por exemplo, né? Dá até para desconfiar que tem alguma coisa por trás. Claro, com certeza. Ou, de repente, ele está enxergando alguma coisa maior, assim como ele enxergou, talvez, a Starlink lá atrás, em 2002, né? Ou seja, até recapitulando, pessoal, a SpaceX foi fundada exatamente 20 anos atrás. Então, assim, não sei se ele está enxergando alguma coisa para daqui 10 anos, por exemplo. Pode ser que sim, porque o cara, de fato, ele é extremamente inteligente. Mas a SpaceX acabou se transformando, ficou muito politizada, muito polêmica por causa da figura do Elon Musk. No meu ponto de vista, minha opinião pessoal, eu acho que ele politiza e polemiza demais, assim, mais do que deveria, né? A ponto de colocar em risco. E sabe uma coisa, professor, que eu penso? O Musk, ele fixou a ideia dele de lançar colonizar Marte, que é um troço que eu já falei várias vezes. Isso não é fácil do jeito que ele leva as pessoas a pensar, entendeu? E você precisa de uma outra estrutura que eu não sei se uma firma privada poderia fazer, né? E ele gasta cartucho nisso. Eu acho que se ele se mantivesse com o Falcon 9, o Falcon Heavy, e fosse lentamente desenvolvendo esse foguete, o foguete pesado dele, para cargas que eu não sei quais seriam, comerciais não tem, carga de 100 toneladas que você colocar, e eu acho que ele faria melhor, mas ele cuida do... Né, o dinheiro é dele, né? Sabe lá o que passa na cabeça dele, né? Para fazer isso aí. Lembrando só inclusive o que eu sempre defendo, viu, Júnior, é que ele, em vez de construir essa nave aí do universo Flash Gordon, ele deveria estar apostando numa nave derivada, né, da própria nave que ele já provou ser efetiva, que é a Dragon. Né? Ele poder, exatamente, né? Provavelmente, se ele tivesse feito isso lá 5 anos atrás, hoje a gente já estivesse na Lua. Exato. Só aqui para pontuar para o pessoal que a gente viu, acabamos de ver agora, vocês que estavam dando uma olhada aí na imagem, que eu estou trocando aqui de vez em quando, os motores basculando, os motores RS-25, eles basculam numa junta que a gente chama gimbal, eles basculam, ou seja, eles inclinam para dar direção no foguete quando em voo. E antes do lançamento, eles ciclam os atuadores, os atuadores que movimentam esses motores e fazem o teste. Então, a gente viu uma imagem bem bacana dos motores justamente basculando, e a gente viu a proteção térmica, o isolante térmico, que é flexível, ele flambando junto com o movimento dos motores.
Aí, só lembrando aqui o pessoal, o Tuareg perguntou, a nave Orion tem capacidade operacional parecida com o do Space Shuttle? Não, porque são coisas diferentes. A Orion tem um tipo de missão, o Shuttle era outro tipo de missão, outro tipo de espaçonave, outro tipo de cenário, tá? Diferente. A gente não pode comparar. E deixa eu ver aqui, os Estados Unidos usou os motores russos, motores RD-180, usou também versões do NK-33 de Nikolai Kuznetsov, que foram projetados para o N1, tá? E, por questão principal, confiabilidade e preço, falando assim de modo muito, muito rápido, tá? Esses motores NK-33, convertidos para o Aerojet, foram usados nos foguetes N1. Ó, já temos... Acho que vai, hein, pessoal? Aqui. Sistema de supressão de som, ignitores. Vai lá. Vamos lá. Ignitou, agora vai. Agora vai. Gol! Uau. Decolou. Vou aumentar o som. Nossa senhora. Nossa senhora. Decolou às 3 horas e 40. São 4.000 toneladas força de empuxo, 2 boosters, produzindo 1.632 toneladas força cada um. Vamos passar na zona de máxima pressão aerodinâmica, que é a zona de máximo estresse da estrutura do foguete. Pena que a NASA... Deixa eu ver aqui se eles têm o timeline. Não. A NASA ainda está atrasada. Eles não colocam aqui o timeline onde chega o Max Kill, não. Muito bem. Melhor só se fosse de dia. Mas é Sim, lindo. É lindo. Mas é bonito. Mas é muito bonito. Vamos lá. Até esse momento... Parece que está nominal até agora, né? Tudo nominal. Tudo nominal. Caramba, hein? Vamos ter a separação dos boosters a 2 minutos e 12 segundos do lançamento. Olha aí, doutor Carlos Moura, como é que se faz programa espacial de verdade? Ô, Du, daí é covardia, nem compare. Ele tem 16 bilhões por ano, cara. 16 bilhões. Vamos lá, gente, ó. A gente não consegue nem fazer o mínimo, Oswaldo. É brincadeira. A gente vê a pluma dos motores abrindo, né? porque a atmosfera vai ficando rarefeita. Aí, ó, vamos lá. Nossa, a separação. Separação. Olha que coisa espetacular, gente. Olha para isso. Olha que coisa espetacular. Olha aí, gente, os motores RS. Olha para isso, cara. 4 acesos. Os boosters já vomitando o resto do propelente. Tá, mas a gente quer ver Olha que coisa espetacular. Uau. Caramba. E aí eles vão cair na costa da Flórida, não é isso? Vão cair do oceano, isso. No oceano, na costa da Flórida. Vamos ver o estágio central. Ô, Oswaldo, eu observei aqui, não sei se foi uma questão visual, mas que um booster, ele apagou primeiro que o outro. É normal isso? É porque, assim, assim que ele desacopla, ele praticamente já não tem mais empuxo sendo gerado, sabe? Então, aquela chama que sai de dentro do booster é só resto de proteção térmica sendo queimada, material ablativo ali que está sendo expulso, então não tem muito, é meio randômico até, sabe? Sim. É carvão praticamente carvão queimado ali sendo expulso pelo resto de gases ali dentro da câmera, então não fora também um pouquinho do ângulo de visada, talvez também, né? Pode ser também, pode ser. Bom, aí ó, varia um pouquinho. Timeline, a separação dos 3 painéis de proteção do módulo de serviço.
e a ejeção da torre do sistema de escape. Eles colocaram o overlay com as informações, mas tiraram, então a gente não tem como seguir. Mas estamos 4 minutos e 15 segundos. Não tem nem a altitude. Qual é o tempo previsto para chegar à órbita da Lua? Vamos chegar em órbita lunar, vamos ter mais 4 a 5 dias. 4 a 5 dias. Isso. Ele vai fazer uma queima outbound, que é a queima de saída da Terra, às 7 horas e 47 de voo. E aí vai no trânsito para a Lua. Parece que vai ter a separação de alguma coisa, vai ter a separação do... Tem, do fairing. Já deve ter ido embora, já foi embora a torre de escape. E a 8 minutos e 3 segundos temos o corte dos motores do núcleo, do core. O bico. Main engine cutoff. E não tem, Júnior, nenhuma informação aí de telemetria, altitude, velocidade, não? A NASA não está... Agora a NASA colocou... Pronto, é isso aí que a gente está vendo, né? É essa parte do foguete que a gente está vendo. Isso. Aí, essa parte aí. Né? Isso. Deixa eu só ver que tem um delayzinho da NASA, está com um delayzinho em relação ao Space Flight Now. Mas aí, aí o estágio de núcleo, a nave, já descartou a carenagem de cabeça, descartou os painéis laterais. E aqui a linha do tempo. Tá, o Júnior, mostra aí onde está a hora e onde está o módulo europeu. Bom, na hora que eu vou mostrar, aqui, o cone é a cápsula, o módulo da tripulação, e o módulo europeu é essa partezinha aqui, Pronto. Essa partezinha aqui. Então é essa parte toda que vai em direção à Lua. Vai em direção à Lua, isso aqui. O ICPS vai ser descartado a meio caminho. Certo. Vamos lá. Aqui na NASA, 6 minutos e 17 segundos, T mais 6 e 17. 6 e 20, né? A próxima etapa é o corte do motor, o MECO, Main Engine Cutoff. O MECO está aqui, decolagem, zona de máxima pressão aerodinâmica, separação dos boosters, separação da carenagem lateral e separação da carenagem de cabeça com a torre. Então, vamos aguardando. Ô, Júnior, uma pergunta que também vale para o Oswaldo. E nós estamos aí num momento em que a gente está vendo um esforço aí mundial para mitigar a questão dos detritos espaciais. O ICPS, qual vai ser a trajetória dele? Ele vai para uma órbita em torno do Sol? Ele vai ficar... Qual é a previsão? Porque há pouco tempo nós tivemos a colisão de um estágio aí na Lua, né? Provavelmente o estágio superior de algum veículo aí que foi para uma órbita mais elevada, né? Lançou algo para uma órbita mais elevada. Ninguém sabe dizer de quem foi. Se foi chinês, se foi da própria SpaceX, né? Nós tivemos há pouco tempo agora o estágio, né, do longa marcha. Do longa marcha caindo aí, né, no Pacífico, na Europa fechou lá o espaço aéreo lá de alguns países. Você sabe dizer, ou você, o Oswaldo, teria informação de como vai ser o descarte do ICPS? Oswaldo, já sabe? Esse é um problema muito sério que está sendo discutido hoje, né? Mas, em geral, os países do Ocidente, quando eu falo países do Ocidente, estou falando aqui essencialmente da ESA e dos Estados Unidos e o Japão também, esse pessoal tem a prática de separar.
Deu certo a separação? Separação, deu. E detalhe, Foi. aí, só, professor, esse CPS ele vai ser perturbado em órbita solar, chamada disposal, né? Ele vai colocar numa órbita de cemitério, né? Isso. Então, esses países têm práticas de ser sustentável, né? A ESA tem, a NASA tem. Então, a NASA ela tem uma preocupação de deorbitar os seus estágios ou então colocar numa órbita de cemitério, como é o caso aí, né? Agora, tem outros países que não têm essa prática. É o caso da China. A China não se importa muito com o que acontece com o satélite, com os upper stages dele. Os russos, de certa forma, também. Isso depende um pouco da política de um determinado país, né? Mas, infelizmente, o pessoal não tem sido muito uniforme essa preocupação com os debris aí, infelizmente. Isso. O detalhe, nos últimos anos, o russo começou a reservar um pouquinho de propelente no fregate para sair de órbita e no bloco I, do terceiro estágio do Soyuz também, para isso é bom, cara. sair. Isso é Estou repetindo aqui, gente. Estou repetindo aqui, professor, para a gente, e Duda e Rui, para a gente rever, porque a NASA ela já... Só uma pergunta, Júnior, uma pergunta. Está em posting agora, né? Está em posting. Estou voltando aqui, tá, gente? Voltei aqui só para a gente... Mostra lá a cápsula novamente. Mostra aí a cápsula novamente. Isso. Uma pergunta para vocês, aí, que eu fiquei curioso. Eu não sei se é porque está escuro, né, a foto, mas parece que esse módulo europeu a espessura dele é um pouco menor do que a cápsula, né? Tem um diâmetro menor. Tem um diâmetro menor, né? Isso. Ele tem uma coroa aqui que faz a interface com o módulo da tripulação. E o módulo, o corpo do módulo ele tem um diâmetro menor. Ele é habitável? Essa parte é habitável? Essa parte europeia? Não. É só tanque. É só tanque. Tá. Instrumentos de voo, instrumentação, né? Tá. Voo, bateria, né? Propelente. Porque se eu me lembro bem, eu posso estar enganado, o Oswaldo pode me corrigir, mas se eu me lembro bem, essa parte no projeto Apollo era habitável, né? Eu acho que não. Não? Era propelente, gases, baterias, sistemas. O modo de serviço da Apollo... Era só o módulo de comando, só habitável. Isso. E o módulo de pouso. E o módulo lunar. O modo de serviço do Apollo era um cilindro. Lunar, no caso. Isso. O módulo de serviço do Apollo era um cilindro dividido em 6 seções. Uma delas vazia, que era preenchida nos voos, últimos voos, com a SIMBay, que é um pacote de instrumentos para pesquisa lunar. Então, desde o início, a Apollo foi projetada com um dos quadrantes, vamos dizer assim, vazio, para ser preenchido com equipamento de pesquisa lunar e um lançador de mini satélite, que a Apollo lançou as Apollos lançaram subsatélites em órbita lunar. Aí, bom, vamos rever aqui, Aqui passou um pouquinho o overlay de informações. Parece que aqui é alguma câmera on-board, porque a Orion ela tem umas câmeras no lado de fora para, entre outras coisas, verificar o estado do painel solar. Então, eu acho que nós devemos ter umas imagens também bacanas conforme o voo for prosseguindo, né? Que eu acho, Júnior, que é outra coisa que a NASA deveria aprender um pouco com a SpaceX, né? Transmitir melhor, né? Tem umas câmeras on-board aí para poder, né? Para dar um showzinho, né? Aí voltando aqui. Aí, então, deixa eu ver aqui, gente, na timeline. Nós tivemos Vou botar aqui no live para ver se eles estão falando alguma coisa. Não, aí eles vão só ficar enchendo linguiça. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Na timeline, na linha do tempo, já tivemos a separação, então, do core stage, do estágio de núcleo, a abertura dos painéis solares da espaçonave com 18 minutos
pouco mais de 18 minutos de voo, e a seguir, com meia hora de voo, o fim do processo de abertura dos painéis solares, e depois, só daqui a praticamente uma hora, que tem a manobra de elevação de perigeu, que vai se estender por praticamente aí uns 30 segundos, e dali a 1h29, 1h30, o início da injeção translunar, que é o acionamento do motor do ICPS, e que vai durar mais aí praticamente uns 20 segundos, e com 1h57 de voo, a espaçonave se separa do estágio. Logo em seguida, o ICPS ele faz uma queima para assegurar que que o estágio não vá fazer o recontato com a nave, ou seja, ele trombar com a nave, e em 3 horas e 21 minutos de voo, o ICPS vai divergir a trajetória dele para ser perturbado em órbita solar, na órbita de descarte cemitério, né? E aí, gente, com quase 8 horas de voo, vai ter a correção de outbound, a OTC, que é a correção de despedida, de sair em direção à Lua. É a OTC-1, Outbound Trajectory Correction 1. E é isso, gente. Confesso que eu tô feliz, assim, surpreso. Extremamente feliz. Poxa, pela segunda vez eu estou vendo isso, cara. Então, é um sucesso, é fantástico. Eu tô nas nuvens. Mas eu gostaria também de aproveitar o momento, tá? Porque eu estou vendo aqui uma matéria, que eu estava lendo essa matéria, para parabenizar a equipe do Dr. Loures, né? Dr. Luiz Eduardo Vergueiro Loures, né? Porque o Sport, que é o satélite que a equipe dele trabalhou, está previsto para lançamento, né? No dia 21 de novembro, agora, próximo, né? Através da missão SpaceX 26, né? Esse satélite desenvolvido no Brasil, em parceria com o INPE, em parceria com a NASA e com o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, né? Com o CEI, né? Centro Espacial do ITA, o fantástico e eficiente CEI, né? Esse pequeno satélite está previsto para ser lançado no dia 21 de novembro pela SpaceX 26, pela missão SpaceX 26, que levará o satélite para a Estação Espacial Internacional, e de lá ele será liberado no espaço, né? Parabéns à equipe do Dr. Loures. Show de bola, show de bola. Deve ser injetado a partir do módulo japonês, do Kibo. Do Kibo, né? É possível. Eu acho que no Brasil a gente está tendo um ímpeto muito interessante de nanosatélites, né? A gente está tendo aí vários grupos desenvolvendo tecnologias interessantes. Acho que o CEITA é um que está fazendo um trabalho assim, de excelência, muito por causa do Dr. Loures, né? Com um cara fenomenal, de fato. E a gente tem um sendo feito aqui no Nordeste, cara. Aqui no aí na sua universidade, né? Aí na sua universidade. O pessoal da UFMA aqui está fazendo um satélite onde a gente está desenvolvendo vários itens aqui próprios, né? Fazendo algumas coisas, alguns componentes. Têm sido fabricados aqui, né? Muita coisa a gente está testando aqui. Então é muito bacana esse trabalho aí pelo Brasil, né? Salvo engano, Oswaldo, o professor Luiz acabou de entrar aí, fez um comentário, estava acompanhando aí. Não é Luiz isso? Cláudio, grande Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, né? Coordenador de sistemas embarcados, a parte de voo do satélite, a parte do segmento espacial. Aí a gente tem o segmento de solo aqui, professor Braga,
E quem coordena isso é o professor Carlos Brito aqui, que é um grande entusiasta, um cara que um grande entusiasta da área que criou o curso aeroespacial aqui no Maranhão, né? Até hoje acho que é o único curso de engenharia aeroespacial que a gente tem no Nordeste é esse ainda. Tive a oportunidade de conhecer os dois, né? Lá no 2º Congresso Aeroespacial Brasileiro. Eu conheci, na verdade, o doutor Brito no primeiro, o professor Brito no primeiro congresso. Mas a gente não teve muito contato, assim, não conseguimos trocar muitas ideias. Mas no 2º CAB eu tive a oportunidade de conversar mais com ele, uma figura sensacional, né? Como pessoa e como pesquisador, professor também. E Oswaldo chegou lá para reforçar a equipe lá da UFBA. Eu conheci o professor Luiz também lá, né? No congresso, eles já falavam desse projeto lá em 2019, já falava desse projeto aí do CubeSat aí da UFMA. Parabéns a todos aí, parabéns, Oswaldo. Inclusive, né? Eu queria deixar aqui meu testemunho, que mais ou menos há 1 ano, né, eu venho provocando esse barbudo feio aí, né? Para a gente ficar melhor. Para gente ver se a gente faz também um satélite aqui na Bahia, né? Mas ele tá, não sei qual é o caso dele, mas enfim, estamos aí na luta. Muito bem. Aí, bom, gente, aí já devemos ter o início aí da abertura dos painéis solares, né? Vai ser uma lenta abertura e aí, ó. Nossa! Opa, aí, olha para isso, uau, cara. Temos on-board. Temos on-board. Nossa, ai, que lindo. Caramba. Olha, sensacional. Olha para isso. O CPS. Vou voltar um pouquinho aqui só para a gente... Aí, ó. Aqui a saia. A abertura. Tá abrindo legalzinho. Isso. E a saia que faz aqui a parte do ICPS, o estágio ICPS. O painel já está aberto, né? E aqui já tem um painel aberto. Ó. Já está aberto o painel. Isso, e tem outro aqui. E aqui está escondido o casulo do motor de correção, o RCS, o motor de correção de atitude. Cara, que imagem linda, cara. Eles colocaram uma câmera no painel, cara. Painel. Cara, live aqui. Eu nunca tinha visto uma perspectiva dessa, não. Também não. Sensacional. Olha para isso. Essa imagem, cara, que coisa linda. Já fiquei mais sossegado, que eu estava criticando a NASA aqui, que não tinha botado imagens. Essa daí também, eles arrasaram. Ficou bonito, hein? Nossa, cara. Aí, ó, bacana. E é interessante que dá para ver o estado que está a parte exterior da fuselagem do ICPS. Essas imagens aí são extremamente valiosas. Vocês não têm noção como é. É interessante você ver como é que está o estado da fuselagem pós passar o atrito com a atmosfera, etc. Parece que deu uma... Olha para isso, cara. Olha para isso. Ali, não foi? Aí, parece que ablacionou um pouquinho ali na impressão. Dá para ver os motores de reação aqui do RCS. Aí, ó. Ele abriu, tinha um casulo em volta, né? Tinha uma carenagem, parece que abriu. Ejetaram. Não. Ele fica escondido nos painéis, aqueles 3 painéis que escondem o módulo de serviço. Fica por dentro, né? Aqui, ó. E aqui as presilhas dos painéis, ó. 2 das presilhas aí dele. Aí, bacana a imagem da Muito legal, que bonito, hein? Uau! Agora é 99% de certeza que vai dar certo, cara. Depois que você jogou o estágio em órbita e você está ali naquele ponto, é praticamente altíssima a probabilidade de dar certo. As partes mais críticas já passaram. O último ponto crítico ali, eu acho que é a ignição do motor mesmo. Agora... Mas isso eles estão cansados de fazer, cansados de religar o RL-10 em órbita, há décadas eles fazem isso, então duvido que eles vão ter falhado, duvido que eles falhem. Agora, Oswaldo, ele vai fazer uma volta, né, em torno da Lua e retornar para a Terra, não é isso? A cápsula, você fala? Sim.
o Orion junto com o módulo, eu não Sim. sei, eu acho que deve ser mais do que uma órbita, né, Júnior? Você sabe quantas órbitas vão ser? Ele vai fazer, deixa eu mostrar aqui. Deve ser mais do que uma, imagino, né? Vou mostrar aqui para vocês a acho que trajetória. Acho que é uns 30 dias que vai ficar em órbita, que vai ficar em missão, não é? Ele vai fazer uma órbita retrógrada lunar. Vou colocar aqui para vocês a animação. Tá. Uma animação simples, só um instantinho. Deixa eu só stop screen aqui e share screen de novo. Compartilhar de novo. Cara, depois de tanto tempo, eles têm que testar tudo que você imaginar, aí, eles têm que testar, cara. Aí, ó, voltando, ó, olha lá. Certo. Ó. Olha a órbita. Aproximação direta. Olha lá, ó. Olha o loop que ela faz. Uhum. Ó. Outro loop. E aí ela... Aí. Quer dizer, ela faz 2 aproximações da Lua. Isso. Vai chegar no mínimo de 60 mil. Isso. Ela chega a essa primeira aproximação. Isso. Aí eu pensava que nessa missão eles iam pelo menos entrar efetivamente em órbita. Em órbita, eu também. Não vão nem chegar a entrar em órbita. São 2 aproximações e retornam à Terra. Isso aí. Vamos voltar lá. Estabilizar. Vamos voltar lá para a imagem para a gente encerrar com uma... porque agora acho que a NASA vai ficar só no... Sim. Aí o tanque de hidrogênio do ICPS e na hora que eu vou falar, o raio do troço eles tiram. Aí bonito. Ó, o tanque de oxigênio, a estrutura de treliça que liga, o tanque de hidrogênio e toda a seção de adaptação e aqui a base do módulo europeu. Né? Olha os motorizinhos aqui de controle de atitude, ó. Ou de... deve ser de atitude ou pode ser também de ULAS para assentar o propelente quando for... Se bem que no caso deles acho que não precisa, porque deve ser tudo a base de hidrazina, né? Então, pressurizado. É pressurizado, autopressurizado não, é pressurizado a gás, então nem precisa de ULAS. Mas bonito, parece que dá para ver as molas ali, a impressão minha. Se olhar bem no cantinho, parece que dá para ver umas molas ali de separação entre a cápsula europeia e o topo ali do cone acoplador. Sim, aqui, né? Para dar a impressão de ser umas molas ali, né? Parece. Um conjunto de mola. Eu vou ver depois isso em alta resolução, vou me divertir com essas imagens aí, cara. Porque, cara, é muito valioso essas imagens aí. Maravilha. Cara, que bonito, cara. Nossa, que coisa linda. Que legal. Bacana, dá para ver toda a estrutura do foguete. CPS ali, né? Aquelas treliças em carbono, altíssimo desempenho, né? Super leve. Ô, Júnior, a missão 2, né? Seria o que exatamente? Missão 2 é um voo um voo com tripulação em torno da Lua. Da Lua, não é isso? Uma viagem. Mas usando o SLS? Usando o SLS, tá? E a missão 3? Eu acho que muda o estágio, né? O estágio superior, eu acho que deve ser o Exploration Upper Stage já, não? Eles vão manter eu acho que o EUS deve ser usado da 4 em diante. Eles vão manter esse bloco 1A, se eu não me engano, né? Bloco 1A. Quando eu fiz o compêndio, eu dei uma olhada, eu até tinha botado a foto do EUS ao invés do ICPS, morguei. Aí depois eu fui lá, troquei, que eu estava na cabeça que eles iam fazer com o EUS, mas me parece que é o ICPS mesmo. Com a entendi. 3. E usando a Starship como módulo lunar, né? Para pousar na Lua. A Starship do HLS, né? Ou seja, precisa testar a Starship pousando na Lua primeiro, né? Sim. Que eles...
Parece que ontem eles... Mas essa Starship seria lançada também pelo SLS ou pelo Super Heavy? Pelo Super Heavy. Lançada pelo Super Heavy. Lançada pelo Super Heavy, abastecida, e iria para a órbita lunar. Mas seria uma missão distinta das missões da NASA. Contratada, mas distinta, né? Pela NASA. A NASA contratou o HLS, Duda, da SpaceX. O que é que eles vão fazer? A SpaceX, qual é o contrato? A SpaceX tem que entregar na órbita da Lua um HLS para descer para a Lua. É testada. Esse é o contrato. Certo, mas esse voo seria feito após o terceiro, a missão 3? Tem que testar antes da missão 3. Um módulo, uma Starship de pouso lunar, digamos assim, pelada, tá? Com o mínimo possível de peso, só para testar a factibilidade. Deixa eu botar aqui uma imagem, só para testar que o veículo realmente tem capacidade de pousar na Lua. E eles, por esses dias aí, acho que foi ontem ou anteontem, ainda contrataram mais uma nave. Deixa eu botar a imagenzinha aqui, stop screen. Então, isso significa, né? Isso significa que a vida do SLS vai ser bastante curta, com mais um voo só, a missão 2. O SLS tem que lançar as Orion. Duda, que são lançamentos separados. O HLS vai ser lançado e vai ficar em órbita lunar. Ou acoplado na Gateway, certo? Isso. Aí ele vai para lá. Os astronautas, eles não vão na Starship. Na Starship, eles vão pela Orion. Lá na Lua, na órbita da Lua, é que eles fazem a acoplagem, faz o transbordo, né? Faz aí a conexão, né? O transbordo para HLS, para Starship HLS, e aí vão para o solo da Lua, né? Desce, né? Exatamente. E ela fica servindo como táxi. Fica servindo como táxi. Com módulo orbital, né? A minha pergunta é justamente essa. Com uma nave, com uma Starship, porque assim, ela tanto pode cumprir a missão como um lander, como também ela pode ser a própria Gateway. Para mim, não faz sentido botar uma Gateway lá, entendeu? Porque, assim, com a Orion e com o módulo de serviço da Orion, queira ou não queira, você já tem um habitáculo e condições de retornar à Terra, certo? Com a Starship acoplada, não faz sentido ter uma Gateway. A Starship tem tudo, tem combustível, tem espaço de armazenamento para materiais, para alimentos, tem a próprio sistema de obtenção de energia e manutenção de energia para a própria espaçonave. Para mim, assim, eu acho que com a HLS, o porte, se a NASA tivesse optado pelo projeto mais tradicional da Blue Origin ou daquela outra empresa, me desculpe, Júnior. A Dynetics. A Dynetics, aí sim precisaria de uma Gateway. Mas com a HLS, eu não vejo sentido de botar uma Gateway lá, sinceramente. Eu acho que é questão comercial, cara. É muito mais comercial, porque você vê que não foi concebido como um sistema complementar. Foram concebidos como sistemas completamente paralelos. Tanto a Starship quanto a Artemis em si, né? Aí, em algum momento, alguém mandou lá, a base da canetada, mandou fazer junto, e nasceu essa concepção aí, entendeu? Mas, de fato, não é natural. Se você for ver, a Starship HLS, ela é maior do que a Gateway. É maior. Sim. O detalhe é que, por exemplo, a Starship ela ia precisar de uma série de modificações para, por exemplo, estender painéis solares de alto ganho, né? Prover mais colares de acoplagem para você, se precisar, colocar mais outras espaçonaves, porque o Gateway vai ter um módulo de propulsão,
ele pode ter um módulo de atividade extraveicular, elementos de outras nações, etc., né? Mas é aquele negócio que a gente comentou. O projeto ele foi sendo somado, né? Com o passar do tempo, as coisas, né? As coisas foram sendo adicionadas, né? A gente tem muitos elementos políticos aí, comerciais, muita coisa nova que está acontecendo que não tinha no programa Apollo. No programa Apollo, você tinha isso como uma prioridade para a nação, né? Então você tinha carta verde para gastar o que fosse necessário e fazer da forma que fosse mais rápida possível, né? Hoje o cenário é muito diferente. Pode ser que mude com os próximos anos, né? Quando os chineses começarem a minerar hélio 3 na Lua, pode ser que a coisa volte a ter uma prioridade maior aí nessas nações, né? Exatamente. Tomara que seja pacífico esse cenário, né? Tomara que a gente consiga fazer isso de forma cooperada, né? Tomara. E essa missão vai ser semelhante à missão da Apollo 8, só que sem tripulação, porque é o uso do foguete lunar para uma missão lunar e com retorno à Terra. Então, é mais ou menos semelhante à missão de uma Apollo 8 não tripulada, né, para fazer o teste da nave. Lembrando que a nave já foi testada no voo de alta altitude em 2014, testaram o módulo da tripulação para pousar, para fazer a viagem em alta altitude e pousar no oceano. E vamos esperar, então, que nessa primeira tentativa eles já conseguiram a decolagem, daqui a pouco já fazem a injeção translunar, as correções de trajetória, e é só esperar aquele loop ao redor da Lua e depois o pouso que a gente vai estar transmitindo também. Bom, pessoal, vamos encerrar? Vamos aí para eu poder dormir, que eu tenho que trabalhar daqui a pouco. Ok. Pessoal, vamos dar o nosso boa noite. Eu queria agradecer professor Oswaldo, Duda Falcão, jornalista, divulgador científico, meu amigo Rui Botelho, divulgador científico, jornalista ainda não. Mas já entrou na dança. Professor Rui também. Pessoal, vamos dar o nosso bom dia para o homem do espaço poder dormir. Quem começa a dar o bom dia? Eu começo. Pode começar, Rui, vai lá. Pessoal, mais uma vez aí agradecer o Júnior pelo convite, certo? Pela parceria com o Brazilian Space, o Duda pela parceria comigo lá no Brazilian Space, Oswaldo, meu amigo, uma honra estar num grupo tão seleto aqui de personalidades, figuras aí ligadas às atividades espaciais no Brasil, transmitindo um momento desse histórico. Né? Como eu falei, eu não estava conseguindo dormir, né? Eu como Júnior, vou ter um monte de reuniões hoje de trabalho, semana mais curta, então condensou um monte de atividades de trabalho esses 3 dias agora para fechar a semana, mas eu não conseguia dormir porque eu estava esperando esse momento e não estava previsto. Quem viu o card, aí meu nome não estava no card, que eu disse, Júnior, eu não sei se eu vou poder participar, mas é isso, cara. Quem é picado pelo mosquitinho aí do espaço não consegue ficar sossegado. Eu deitava, virava para um lado na cama, virava para o outro, não conseguia dormir. Aí eu disse, eu vou assistir lá, vou acompanhar. E daqui a pouco eu recebi a mensagem do Júnior perguntando se eu não queria entrar na live. Estou aqui, estou participando desse momento e muito feliz de estar tão bem acompanhado e registrando e acompanhando esse momento sensacional. Muito obrigado a vocês aí pela parceria, a todo mundo que acompanhou aqui com a gente e boa sorte aí a missão Artemis 1, que dê tudo certo. Grande abraço aí, bom dia para todos. Show de bola. Quem agora dá boa noite? Bom dia. Obrigado aí pelo convite, viu, gente? Grande prazer aí estar falando com vocês aí, com o pessoal de casa também. Agradeço aí novamente e grande prazer fazer uma propaganda aí da nossa instituição também, né? Para os jovens aí que estão assistindo, que gostam de engenharia aeroespacial, que gostam de foguetes, gostam de satélite, né?
procurem os cursos de engenharia aeroespacial públicos que a gente tem no Brasil. Temos aí 6, 7 cursos excelentes, muito bons. E, no meu ponto de vista, melhor é o da UFMA. Brincadeira à parte, pessoal, mas o da UFMA, com certeza, é um curso muito especial e a gente tem, inclusive, nossos alunos fazem estágio na base de lançamento de Alcântara. Então, isso já, de fato, é a única universidade que pode dizer isso, né? Que o nosso campo de estágio é 15 quilômetros aqui de casa, que é basicamente no Centro Espacial de Alcântara. Então, é um curso bem interessante também, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um abraço aí para todo mundo. Valeu. Valeu. Bom, eu gostaria de agradecer ao Júnior Miranda, né, pelo convite, a presença também, né, sempre engrandecedora do professor Oswaldo Loureda, né, e do meu amigo Rui Botelho, né, nesse momento histórico, né, fantástico, maravilhoso, né, quando o homem dá início ao seu retorno ao nosso satélite natural, né, a Lua, né, mostrando que essa nova geração também pode fazer isso, né? E eu estou aqui realmente maravilhado, agradeço a presença de todos, uma vez mais o convite do Júnior, né? E é isso, gente, vamos agora aguardar para que tudo possa vir a dar certo, né? E torcer, né? Torcer porque agora nós estamos chegando, gente. O aliens, estamos chegando. Show de bola. Aí, mais uma imagem aí para a gente terminar. Aí, ó. Aí que legal. Os propulsores. Uau. O adaptador. Caramba, da cápsula. Aí que bacana. Bom, pessoal, Uau. Então, gente, muito obrigado aí. Bom dia para quem está acordando, boa noite para quem está indo dormir, tá? Para quem ainda vai trabalhar. Tamo junto. Obrigado aí aos meus amigos aí que estiveram mais uma vez aí dando o prazer da presença de vocês, tá? E obrigado ao pessoal que acompanhou a gente pela live. E vamos aguardar aí no pouso. Vamos combinar aí para a gente fazer juntos também, né? Para a gente acompanhar a amerrissagem. Não é splashdown não, que a gente é americano. A amerrissagem, existe palavra em português. Amerrissagem. Vamos aguardar a amerrissagem. Melhor estilo Apollo, para a gente relembrar. Pessoal, obrigado aí, gente, todo mundo. Obrigado a todo mundo aí que está assistindo, tá? E até o próximo vídeo. Vamos torcer para a missão dar tudo certinho. Abraço a todo mundo. Bom dia para todo mundo e até a próxima. Tchau, gente. Valeu, pessoal.